É impossível o torcedor do Vasco não ficar preocupado depois do que ele viu na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol. Impossível! Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Deixa o like, se inscreva no canal, habilite aí a notificação. O Vasco jogou nada. Fala a verdade aqui, na moral mesmo. O Vasco não jogou nada. O Vasco achou um gol. Já pode ficar puto comigo se você é vascaíno e discorda de mim. Não me interessa. Eu vi o jogo todo e fiquei assustado com o nível do Vasco. Eu vi o jogo contra o Flamengo e fiquei ainda mais assustado com o nível do Vasco. Foram os dois jogos da temporada que a gente teve como parâmetro para ver qual que é a realidade de futebol do Vasco. E o Vasco não produziu nada contra o Flamengo, uma única chance, né, com o GB. E ontem, contra o Mirassol, ele até conseguiu circular mais a grande área do Mirassol, fez o seu gol. Para mim, um gol assim meio achado, dentro de um cenário que o Vasco não conseguia sair de trás, naquele momento do jogo. E depois a circunstância da vitória parcial ali do Mirassol fez com que o Mirassol não quisesse ficar tão adiantado no campo, como ficou em maior parte do tempo para recuperar a bola e até chegar ao seu gol, como chegou no segundo gol. Então, assim, preocupante a estreia do Vasco. Preocupante o momento que vive o Fernando Diniz. Preocupante. Porque se a gente for olhar para o retrospecto do Diniz nos últimos 9 jogos do Campeonato Brasileiro com o Vasco, obviamente trazendo aí para o ano passado também, uma vitória e 8 derrotas. Uma vitória e 8 derrotas. É demais, gente. É demais. E assim, a única vitória foi contra o Internacional, que era um time absolutamente disfuncional naquele momento da temporada. O Vasco perdeu para o São Paulo em casa, para o Botafogo fora, para o Juventude em casa, para o Grêmio fora, para o Bahia fora, para o Mirassol em casa. O jogo, a goleada para o Atlético Mineiro 5-0 na última rodada, a gente pode até também considerar time ali reserva, tal, dentro de um contexto de pré-Copa do Brasil. E agora perde para o Mirassol fora de casa. Péssimo, péssimo. Aproveitamento do Fernando Diniz com o Vasco no Campeonato Brasileiro, 11 vitórias, 5 empates e 16 derrotas. O que isso significa? Que ele teria 38 pontos somados em 32 jogos. Se a gente extrapolar para 38 rodadas, ou seja, mais 6 rodadas, ele com uma média de 1,2 pontos somados ali por jogo, ele teria até pontos para se salvar do rebaixamento. 46, um pouquinho mais. Enfim, um pouquinho mais de 46 pontos. 48. É suficiente? É isso que o Vasco quer na temporada? O Vasco está montando o elenco que montou para isso, para chegar a 48 pontos, 50 pontos no máximo no Campeonato Brasileiro? Eu acho que esse é o sinal de alerta que tem que ser aceso agora. E não estou falando aqui para mandar o Diniz embora, não. Estou falando para o próprio Diniz, não que ele vai me escutar, mas eu estou dizendo que cabe uma reflexão do próprio Diniz em cima do que está sendo feito. Esse é o estilo de jogo do Vasco? Não conseguir sair de trás? E aí eu quero tocar no assunto gritaria do Diniz com o Nuno. Eu tenho uma visão que talvez ela seja diferente de muitos. Eu acho que o futebol ele permite uma forma de falar mais direta, mais grosseira, se você assim quiser, porque o futebol ele é desse jeito. Se você for pegar a transmissão de outro, o próprio Paulo Nunes estava comentando no Premier, ele falou: eu gostava quando técnicos falavam comigo como o Diniz falou com o Nuno. Tá? Então, não acho que esse seja o maior dos problemas. O problema é a execução do que o Diniz pediu. Ele falou: baixa todo mundo para jogar. Beleza. Baixava todo mundo para jogar, o Vasco não conseguia encontrar os espaços, não conseguia encontrar os jogadores e não conseguia superar, na maior parte das vezes, a saída da pressão. Não conseguia superar a pressão que o Mirassol exercia. Esse é o grande problema. Tá? Aí que mora a questão. Fazer saída curta não é uma exclusividade do Diniz. Todos os times, os 20 times do Campeonato Brasileiro fazem. O Diniz ele muda um pouquinho o jeito da saída dele, mas sair curto, todos os times do futebol brasileiro fazem. Que é uma forma muito boa de você sair da pressão. De você chegar com superioridade, né? Parece até às vezes, quando você supera essa pressão, que você está jogando num contra-ataque contra o adversário. É ótimo, eu adoro, mas não tem funcionado. Eu não estou dizendo para o Diniz parar de sair curto e começar a dar chutão. Estou dizendo para que ele aplique o modelo que ele acredita com mais consistência. Porque hoje o que parece é que o Vasco é um time mal treinado. A Copa do Brasil não pode mascarar o que foi a realidade do Vasco nos últimos 3 meses.
nos últimos 3, 4 meses. Pegar ali de novembro para frente. A realidade do Vasco de novembro para frente foi ter sido saco de pancada no Campeonato Brasileiro. E eu olho a foto que tem aqui dos jogadores do Vasco, eu não acho que seja um elenco para cair. Bom goleiro no Léo Jardim, 2 zagueiros bons, que podem estar sendo expostos, vivendo altos e baixos pelo contexto do Vasco, mas eu acho que são 2 zagueiros bons. Cuesta e Robert Renan. 2 bons laterais direitos, um na boa fase muito bom, o PH, e o outro ok. Não quer botar bom, bota ok. O Piton não quer botar bom, bota ok. Tá vindo aí aparentemente, o Vasco tá tentando trazer o Cuiabano. Você pega o Cauã Barros, é um bom volante, promissor volante. Thiago Mendes fez uma boa reta final de temporada, né? Especialmente na Copa do Brasil no ano passado. Pode voltar em algum momento o Jair, mas fisicamente ele tá sempre machucado. Titi. Aí você pega Felipe Coutinho. Você pega Nuno Moreira. Andrés Gomes. Rinestrosa. É um time ruim? O Vasco trouxe agora o Brenner. É um time ruim? Não é. É um elenco desequilibrado? Talvez. Por exemplo, Matheus França, toda vez que ele entra, ele não consegue entregar nada. Nada. Mas, cara, esse, pra mim, não é o problema do Vasco. Pra mim, não são jogadores. Não são peças. O problema, pra mim, é o Vasco não conseguir jogar e executar o modelo que o técnico quer. Porque você pode ter o modelo de jogo que você quiser. Você quer jogar defensivo? Tá tudo certo. Você quer jogar com um balão pra frente? Beleza. Você quer jogar com saída curta, triangulações? Tá tudo certo. Você quer jogar pelo lado, pelo meio? Faz o jeito, jogue do jeito que você quiser. O futebol permite tudo isso. O que o futebol não permite é que seu time não aplique bem o modelo de jogo que você quer. E aí, cara, que fica complicado. E é aí que mora o perigo pro Vasco. Porque nesse momento, é um time que não consegue fazer o que o técnico quer. E eu ainda acho que o Diniz, todo mundo sabe aqui que eu gosto do Diniz e já vi coisas boas do Fernando Diniz e acredito que o jeito dele de jogar pode ganhar títulos, porque está comprovado isso. Mas eu acho que nesse momento ele mesmo tem dúvidas do que fazer. E aí que tá um Vasco no meio do caminho. O Vasco não... Cadê aquele Diniz que quando fazia o jogo apoiado, quando fazia o jogo da saída de trás e superava a marcação, tinha às vezes 2, 3 caras do mesmo time no mesmo lado. Não vejo isso no Vasco. Eu não vejo. Assim, cadê o volante do Vasco sendo peça fundamental para fazer o time andar? Não consigo ver isso acontecer. Então, nesse momento, o Diniz tem outra deficiência no jogo dele, na minha opinião. Marcação alta com ele não funciona. O melhor do Diniz é quando o time dele marca em bloco baixo. É todo mundo com a bundinha lá atrás defendendo. O Germancano no Fluminense fazia muito isso. Intermediária para trás. Era assim que o Fluminense marcava na maioria das vezes. E era assim que o time conseguia, depois da bola, não sequer jogava em contra-ataque. Pegava a bola? Beleza. Vamos trabalhar, sair curto, vamos estruturar o nosso time até chegar na frente. Então, eu acho que nesse momento ele está em dúvida do que fazer. O aproveitamento do Diniz no Vasco no Campeonato Brasileiro eu trouxe. Se eu extrapolar para a história dele no Brasileirão, 220 jogos, 84 vitórias, 52 empates e 84 derrotas, tá? Números não tão bons também. Então, o momento dele não é bom. Desde 2024, no Fluminense, o Fernando Diniz vive uma má fase. Não sei o que aconteceu. Não consigo trazer explicações para o que acontece a portas fechadas, né, nos treinamentos das equipes. Mas eu consigo analisar o que o campo tem mostrado. E o que o campo tem mostrado na passagem dele no último ano de Fluminense, no Cruzeiro e no Vasco, é que os torcedores têm que ficar preocupados. Porque o time do Diniz não tem andado. O time do Diniz não evoluiu nada da reta final do ano passado para esse ano. E a reta final do ano passado, de novembro para frente, foi horrorosa. Horrorosa. O Vasco ganhou um jogo competitivo. Foi contra o Fluminense. Não ganhou nenhum outro jogo competitivo.
Contra o Inter, não considero. Tá? Essa é a grande verdade. Eu tô preocupado com o Vasco. E você, tá preocupado? Acha que estamos exagerando? Acha que o elenco do Vasco é ruim mesmo? Manda aí o seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!